Eita, joia? Boa noite. Nessa aula eu vou falar sobre geografia física, sobre a estrutura interna da Terra. Então, quando você olha para a paisagem geográfica e você vê várias estruturas de relevo, várias diferenças de solo, de rocha, os vulcões, os terremotos, tsunami, isso tudo gera uma sequência de dúvidas, né, nas nossas mentes e a gente fica tentando entender o porquê, quais são os motivos, o que explica a origem desses fenômenos. E aqui a gente tem até uma representação das camadas internas da Terra. E eu vou até pegar essa bagacinha aqui, que aí fica no meu colo e eu vou usando de exemplo, beleza? Então olha para cá, olha que coisa linda, pesado pra caramba. Esse então é o planeta Terra, pode ver que não é plano, arredondado, é um geoide, e aqui a gente tem como se você partisse a Terra e pudesse perceber essas camadas. Portanto, eu tenho a crosta, a camada mais externa da Terra, e tenho o manto aqui no meio e o núcleo. O núcleo é um material sólido composto de ferro e níquel. Os materiais mais resistentes e densos do planeta vieram para o interior, para o núcleo, compondo essa região que é extremamente magnetizada, que está em fusão e libera muito calor. Todo esse calor faz com que o material que está no entorno derreta. Portanto, o manto é todo derretido. Mas ele não é líquido igual água, não. Ele é um líquido pastoso, viscoso, né? Igual um aluno meu tinha falado, pastoso igual requeijão. Então o manto seria isso, muito parecido com requeijão, né? Segundo o menino. Pois bem, e a crosta é sólida. Por que a crosta é sólida? Porque a crosta está muito distante do núcleo. E a cada ano que passa, o núcleo vai diminuindo a sua potência. A Terra já tem aí os seus 4 bilhões de anos e meio. E tudo na natureza desgasta, perde potência e intensidade. Quando o núcleo perde intensidade, o seu calor para de irradiar e chegar nas bordas do planeta. Se esse calor para de chegar, o que era líquido passa a ser sólido porque se resfria, formando a crosta. No entanto, esse núcleo está girando mais rápido do que a rotação da Terra e é mais quente que a superfície do Sol. Isso faz com que tudo que é derretido aqui em volta crie movimentos, porque aqui onde está esse laranjinha vai estar muito quente. E todo material que é quente, que está muito aquecido, se expande e fica mais leve. E aí eles vão subir. Quando ele chega aqui na extremidade, ele perde o calor do núcleo e aí ele se resfria. No que ele se resfria, ele contrai, fica mais denso, mais pesado. E aí ele vai começar a pesar e vai descer. Yupi! Então ele vai chegar no núcleo, vai esquentar de novo, expandir, ficar leve. E resfria, e aí ele desce. Yupi! E fica nessa. Sobe, desce, sobe, desce. Esquenta, esquenta, fica mais leve, sobe, resfria, fica mais pesado e desce. E vai nessa. O nome desses movimentos padronizados no manto são correntes de convecção. Agora imagina, dia após dia, essas bagaças dessas correntes chocando debaixo da crosta. Só no cutuque, só no cutuque, só no cutuque. Chega uma hora que a crosta não aguenta. E aí o planeta tinha duas opções. Uma, explodir, porque toda essa pressão, esse cutuque, a quantidade de gases, ele podia explodir, ou então criar uma forma de liberar essa pressão, de diminuir essa densidade no interior do planeta. E a crosta vai se trincar, se dividindo em placas, como se fosse um grande quebra-cabeça no entorno dela toda. Ela vai ser toda trincada, e eu vou chamar isso de placas tectônicas. Através dessas trincas, dessas fissuras, eu tenho liberação de pressão, onde vai sair os gases e as lavas, onde vai acontecer terremotos, onde eu vou ter os vulcões. E se eu tenho placas de chão sólido, crostas, boiando em cima do magma, que é um material líquido, líquido igual requeijão, essas placas vão começar a se movimentar e vão começar a se chocar. Portanto, quando eu falo de estrutura interna da Terra, eu preciso me lembrar de que essas estruturas possuem dinâmicas. Elas têm interação, uma influencia na outra, gerando processos. Portanto, núcleo interno, núcleo externo. Núcleo interno, sólido, composto de ferro e níquel.
Núcleo externo também é composto de ferro e níquel, só que ele já é pastoso, líquido igual requeijão, ele já não está mais sólido. E é ali que fica girando muito rápido e produzindo magnetismo. Depois eu tenho o manto inferior, aqui onde já está em branco, manto inferior, muito quente, um requeijão muito mais derretido, porque está perto do núcleo, então ele está mais derretido, mais aquecido. E aí, conforme eu vou me afastando, chega nesse vermelho, eu tenho o manto superior. O manto superior começa a ter partículas sólidas, porque ele já está mais distante do núcleo. Aqui eu vou ter formação, por exemplo, de granito ou de diamante, minerais e rochas sendo formados aqui. E aí eu vou ter a crosta. A crosta é dividida em duas. Deixa eu voltar com ele para lá, porque ele já está pesado e já cansei, não aguento mais. Mas então, a crosta é dividida em duas. Eu tenho a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é mais espessa e tem espaço para entrar ar e água, onde eu vou ter as montanhas, os planaltos, os relevos. E se ela é mais espessa e lugares, buracos vazios para entrada de água e ar, ela é mais leve. A crosta oceânica ela é mais achatada, mais pesada e mais resistente. Por que a crosta oceânica possui essa diferença? Porque ela foi solidificada, formada debaixo das águas do oceano. 3, 4, 5 mil metros de água salgada, que é muito mais densa, muito mais pesada. Isso fez com que a crosta fosse sendo achatada, portanto ficando mais densa. A crosta oceânica é mais densa, mais pesada, mais resistente que a continental. Mesmo a continental tendo aí seus 70 km de espessura ou mais, a oceânica que tem 15, às vezes 7 km só de profundidade, mesmo assim é mais pesada e mais resistente do que as crostas continentais. Tá entendido até aí? Pois bem, além disso, o manto vai até, em média, 2.900 quilômetros para baixo, que você vai ter ali a crosta, até uns 60, 70 quilômetros, a crosta continental, logo depois o manto, e o manto vai até uns 2.900 quilômetros de profundidade. A partir daí, começa o núcleo externo já. Núcleo externo e núcleo interno vão até, o núcleo externo vai até 4.900 km de profundidade, a partir daí já começa o núcleo interno, e o núcleo interno vai até o coração, né, o meio, o miolozinho ali do planeta. E esse meio do planeta, esse pontinho ali no meio da circunferência, estaria mais ou menos a 6.378 km de profundidade, portanto estabelecendo o raio da Terra. Como é que eu sei dessas coisas? Bom, eu estudei na faculdade, mas como é que a faculdade tinha base para me ensinar isso? Nossa, que piada horrível. A ciência, através de equipamentos que liberam ondas. E esses comprimentos de ondas possuem características diferentes, que essas ondas se comportam diferentemente quando o material é sólido ou líquido, viscoso. E eu mirando esse equipamento para baixo, ele consegue ir penetrando nas rochas e nessas camadas, e ele vai voltando com base quando bate numa parte sólida ou líquida, e o computador vai medindo e dando o comportamento, as características das camadas internas da Terra. Mas isso não é preciso, isso não é verídico, isso não é fato, isso é uma teoria. A gente acredita que existem essas camadas e que elas são dessas formas que eu expliquei aqui para vocês. É uma teoria, mas é uma teoria quase comprovada, tá? Seria muito assim improvável que os cientistas um dia descobrissem que não tem camadas internas da Terra. Talvez se descubra que seja um pouco diferente do que eu expliquei agora, mas provavelmente é algo nesse estilo. E segundo a ciência, todos os planetas possuem a mesma composição. E aí você poderia me perguntar, se o núcleo está diminuindo a intensidade, e isso é que deu base para a criação da crosta, portanto o núcleo continua diminuindo a intensidade e a crosta vai continuar aumentando sua espessura. Correto? Correto. Até que um dia o núcleo vai ser desativado, vai morrer, e as camadas internas da Terra vão deixar de existir. Vai ser tudo sólido, uma grande rocha sólida no espaço. Isso vai ser trágico, porque acaba com o magnetismo, que destrói a atmosfera, mata a vida, o planeta pode mudar a sua estabilidade do eixo, portanto mudando os padrões de estações do ano, diminuindo rotação, tirando a gente de órbita, podem acontecer muitas coisas. No mínimo, virar um grande deserto e perder a atmosfera, como é o caso de Marte, que segundo a teoria, Marte é o futuro da Terra, quando o nosso núcleo morrer. Mas fica tranquilo, a gente morre antes por outras coisas, coronavírus, fome, desemprego, muitas outras coisas vão matar a gente antes.
Essa questão do núcleo demora milhares, bilhões de anos, porque quando eu falo em geografia física, eu falo de tempo geológico. E o que é o tempo geológico? É um modo de estudar a variação, a passagem de tempo nos aspectos naturais, dos processos e fenômenos físicos da natureza. Portanto, um ser humano no Brasil vive em média 75 anos. A Terra tem 4 bilhões de anos e meio. Portanto, quando eu estudo os fenômenos geográficos, físicos, naturais, eu não posso estudar com os olhos do tempo de ser humano, que é questão de segundos, minutos. No tempo geológico eu vou falar de milhares, milhões, bilhões de anos. Então é diferente. Eu preciso ter essa separação para entender os processos físicos da geografia. Pensar que o tempo é diferente. Ele passa de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu for transformar os 4 bilhões de anos e meio da Terra em 365 dias, portanto, a Terra teria um ano só. Vamos supor, peguei esse exemplo. A Terra tem um ano, 365 dias, desde a sua origem até os dias atuais. Há quanto tempo que o ser humano teria chegado na Terra? Se eu pegar a idade correta, a Terra tem 4 bilhões de anos e meio, e o ser humano racional, né, desenvolvendo sociedade, como a gente conhece, está aqui presente há só uns 200 mil anos. E se a Terra tivesse 365 dias, qual seria essa proporção? 3 minutos. O ser humano chegou apenas a 3 minutos no planeta. E a gente já fez toda essa alteração, todas essas dinâmicas, e estamos tentando compreender todo esse passado, tudo o que aconteceu quando nós não estávamos aqui. Isso é muito difícil. Isso exige muita competência e muita ciência para poder interpretar e remontar esse passado. Através do estudo de camadas de solo, camadas de rocha, camadas de gelo, equipamentos, satélites, que vão conseguir aí nos dar informações para a gente interpretar esse passado do planeta. Além disso, entre as camadas da Terra, eu possuo as zonas de descontinuidade. E as zonas de descontinuidade são fundamentais para esse entendimento, porque na natureza nada é criado em linha reta. Você não sai, por exemplo, do bioma Amazônia, dá um passo e já está na Caatinga. Não, você tem uma transição entre regiões da natureza. Nas camadas da Terra é a mesma coisa. Não é um núcleo rochoso sólido e do nada já é tudo líquido, igual o requeijão no manto. Não, não é isso. Você tem uma transição. Começa a deixar de ser sólido e passa a ficar derretido. Começa a deixar de ser derretido e passa a ficar sólido. E nessas regiões onde está tendo essa transição, eu tenho as zonas de descontinuidade. E eu tenho as zonas de descontinuidade entre o núcleo interno e o núcleo externo. Eu tenho a zona de descontinuidade entre o núcleo externo e o manto. E a zona de descontinuidade entre o manto e a crosta. São essas aí, portanto, 3 zonas de descontinuidade muito importantes para se saber. A de Moravec, a de Gutenberg e a de Lima. Então foquem nessas 3 aí, olhando a apostila de vocês, que é bom saber o nome, qual é a região que ela se encontra, né? Ela faz transição entre quais camadas e ponto. Não tem que ficar sabendo muito comportamento físico e químico, não. Isso é muito específico. Para um Enem, para um simulado, para uma avaliação, vocês precisam saber só essa parte mais superficial. Saber o que é uma zona de descontinuidade, o nome dela e onde ela está. Ponto. Ok? Portanto, a partir da relação dessa dinâmica que eu falei para vocês, das zonas de descontinuidade e das camadas da Terra, eu tenho consequências na superfície. O movimento das placas tectônicas. Quando o manto está com as suas correntes de convecção e está se modificando, está tendo uma dinâmica, isso faz com que as placas se movimentem, igual eu já tinha dito. Quando duas placas tectônicas se chocam, porque a corrente magmática está empurrando uma crosta contra a outra, eu chamo isso de movimento convergente, uma contra a outra. Se as correntes de convecção estão se separando, elas vão afastar as placas. Quando elas estão se afastando, eu tenho um movimento de divergência. Elas estão se divergindo, se afastando. Ou então as correntes de convecção não vão nenhuma em contra da outra e nem se separar. Elas estão apenas dando uma sarrada, uma relada. Quando isso acontece, eu tenho as placas apenas deslizando uma na outra. Uma não vai se chocar na outra e nem vai se distanciar, só vão se deslizar. E aí eu tenho 2 nomes para esse movimento. Movimento de transformância ou de conservativa.
Então são placas conservativas ou movimento de transformância. Esses movimentos é que vão gerar os terremotos e a criação dos vulcões, podendo ter estrutura cônicas ou ser só trincas que se abrem no solo e começa a sair lava. Qual a diferença de lava e magma? Magma é um material derretido no interior do planeta. Magma. Se esse magma for expelido da crosta, atingir a atmosfera, aí eu chamo de lava. Então é a mesma coisa. A diferença vai ser as composições químicas e físicas, temperatura, pressão. Dentro da crosta é diferente. A partir do momento que encontra com a atmosfera, muda as características. Então, magma dentro, lava fora. E para terminar, rochas e minerais. As rochas e os minerais são formados, constituídos no manto. Todos os minerais são feitos no manto. E as rochas têm 3 tipos de origem. Um dos 3 tipos, o principal, a base para tudo, é feito no magma também. Então, seriam as rochas magmáticas ou rochas ígneas. Então, se aparecer esse nome, rochas magmáticas ou ígneas, significa que são rochas que tiveram sua origem, sua composição abaixo da crosta, no manto. E os minerais todos foram feitos lá: ferro, chumbo, manganês, alumínio, diamante, todos eles foram feitos lá. Agora, como é que os minerais e as rochas chegaram na superfície, se foram formuladas a tantos quilômetros de profundidade? Corrente de convecção. Naquela hora do yupi, ela sobe com essas partículas sólidas e consegue, às vezes, passar pelas trincas das placas, chegando à superfície. E aí o homem vai minerar e trabalhar com esses materiais para o desenvolvimento da sociedade. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando de geografia física. Beijos de luz, foi um prazer em tê-los e até a próxima aulinha. Vai lavar sua mão, viu, seu imundo?